Vê se foi para você. Gravando, tá? Foi. Ok. Gente, estamos aqui. Eu sou Lico Turli e hoje a gente vai conversar com Raul Araújo, né? Venho fazendo várias entrevistas cênicas, várias conversas com pessoas que trabalharam com teatro do oprimido, que trabalham com teatro do oprimido, que conheceram o Boal, que não conheceram o Boal. Isso tudo porque a gente vai fazer a mostra 50 anos da publicação Teatro do Oprimido e Outras Poéticas Políticas, o livro tese que Augusto Boal escreveu explicando o que seria, né, uma proposta de uma poética feita pelos oprimidos para os oprimidos, devolvendo o meio de produção ao povo. Então, vamos aqui conversar com Raul Araújo. E aí, Raul, tudo bom? Tudo bem, Lico? Obrigado pelo convite. Muito feliz de estar conversando contigo aqui. Maravilha. A gente começa, Raul, você se apresentando mesmo, como você quiser, quem é você, como é que você teve esse primeiro contato com a sua formação, por aí. E a gente vai conversando, trocando, não tem nenhuma pergunta específica, não. É contigo. Quem é você? Eu sou Raul Araújo, eu sou psicólogo, psicanalista, trabalho com teatro do oprimido. Eu entrei em contato com o teatro do oprimido. Na verdade, o meu primeiro trabalho, né, foi um trabalho de educador nas prisões. Durante a minha graduação, né, na década de 90, acho que eu comecei em 93 nos presídios, e em 92, né, fiz alguns cursos de formação em pedagogia do oprimido, né, o Paulo Freire era secretário da Educação aqui em São Paulo, e eu tinha acabado de entrar na universidade, também acho que o processo de redemocratização do país, né, então uma ideia que a gente ia mudar o mundo, que a gente ia transformar as coisas a partir da educação. O PT era um partido popular, né? As pessoas contribuíam com o partido, tinha assembleia, votava nas assembleias, né? Não era o marketing ou os políticos mais poderosos. E então eu fui trabalhar no Carandiru, dando aula. Primeiro foi meu irmão Osmar, que você conhece, que é o Sim. presidente de cena. Depois ele virou coordenador e eu passei no concurso e entrei. E o Osmar começou um projeto de prevenção de DST e AIDS nas prisões, em parceria com a Unicamp. Verônica Fabrini, a professora lá, Uhum. e Félix Del Cid, que era um aluno, um estudante da Unicamp, que é panamenho, né? E estudava aqui. E aí depois fizeram algumas oficinas lá de teatro, não só de teatro do oprimido, mas várias linguagens artísticas, e é o tema de discutir prevenção de HIV e AIDS, né? Que era uma epidemia nos presídios, né? Daí entrar em contato com universidades lá na Inglaterra, com o James Thompson, lá da Universidade de Manchester, Paul Heritage, e, e depois com Boal. E aí fizeram um grande grupo de prevenção. Foram feitas 27 oficinas, 27 intervenções em 27 presídios, né? E foi nessas oficinas que eu tomei contato com o teatro do oprimido, né? Já com Boal, com a Bárbara, primeiro lá na Unicamp, com a Verônica Fabrini, com meu irmão e com as pessoas que liam e inventavam coisas, depois com o próprio Boal, com esses professores da Inglaterra. Não estou te ouvindo, tá sem microfone. Ah, Aí, você então, Raul.
teve contato direto com Augusto Boal, sim? Tive contato com o Boal em várias situações, né? E acabei sendo até diretor do Centro do Oprimido um pouco antes do Boal morrer, né? E você Quando a pode falar um Bárbara. pouco sobre isto, sobre esse teu contato com ele e até esse momento que você ficou diretor? Por quê? Então, Como se deu isto? então, então, primeiro, né, fizemos esse projeto lá de prevenção da ST/AIDS. Foi um projeto que ganhou um prêmio da ONU de melhor projeto de prevenção e também a gente já trouxe várias coisas da própria psicologia, a ideia de grupo operativo, de contrato grupal, né? Várias coisas que também a gente trouxe de contribuição para esse, que era um projeto que tinha muito mais processo estético do que produto artístico, né? Divide aí nessas duas. Então, eram oficinas sobre reflexões sobre situações de risco, né? Depois desse projeto, a gente fez um outro chamado Direitos Humanos em Cena, que aí nasce a ideia da mudança de cena, né? A gente discutiu direitos humanos de presos, presas e guardas em 37 penitenciários no estado de São Paulo, que a gente fazia fóruns dentro do presídio, fóruns na região, e depois, no final do projeto, uma peça dos presos, uma dos guardas e uma das presas no parlamento da América Latina, aqui no Memorial. Né? Foi um super projeto. E logo depois disso, eu saí dos presídios, eu fui morar na Inglaterra, e aí participei de várias oficinas, não só do Boal, mas outras pessoas que trabalhavam com teatro oprimido e com teatro aplicado, né? Que é É o termo que eles ideia do usam. teatro aplicado lá na Universidade de Manchester, na Universidade de Londres, e lá encontrei várias vezes o Boal, né? Também fiz formação no Centro Teatro Oprimido, os projetos tinham formação também, né? Então, Você convivi pode com falar ela. os anos, Raul, as datas, anos, é bacana. Os anos, o projeto de STI/AIDS foi 93, 94, 95. E aí continuou as oficinas. O de direitos humanos foi em 98. 97 eu morei na Inglaterra. 98 tem até uma história, né, engraçada que eu contava para o Boal, né? E assim, Boal era um grande, né, já era um grande nome, né? E para a gente, claro, ele era um grande nome, mas a gente não tinha essa dimensão, né? E aí, quando a gente foi fazer essa oficina lá em Manchester, uma história engraçada e uma anedota, né? Os ingleses, né? Muitos ingleses têm um hábito assim de puxar assunto, conversar só para ser educado, mas não está muito interessado em você, né? Então, tava meu irmão e o Robson, que também era um colega da época, né? Um amigo, que também trabalhou na FUNAP, e as pessoas conversavam com a gente, mas no final do dia as pessoas saíram, a gente ficava ali meio só entre a gente, né? E aí chegou o Boal, cumprimentou a gente, mostrou que conhecia, a gente virou super conhecido e eu arrumei até uma namorada lá, né? Que é minha amiga até hoje, né? E trabalha com teatro também, teatro do oprimido, enfim. Ela tinha, na época, uma companhia chamada Jellyfish Company, né? Companhia da Água Marinha, né? Acho que. Enfim, então, nessa época, depois, quando eu voltei para o Brasil, o Boal, o Celso Frateschi foi. Aí a gente fez vários projetos, fez coisas com o CTO, fez. Mas aí o CTO fez um projeto aqui em São Paulo, no Parque do Gato, e dirigido pelo Boal, e eu, a Marla, que você vai entrevistar, a Yara Toscano,
a gente fez esse projeto para o CTO aqui, né? Enfim, sou muito amigo assim da Bárbara, né? Acho que as pessoas lá do CTO, mas assim, acho que em particular a Bárbara, que tem um carinho enorme por ela, né? Aprendi muito com ela, né? Assim, eu acho que ela é uma pessoa que conseguiu sistematizar uma série de coisas, né? Sim, Que sim. fez avançar, né? Acho que algumas dúvidas na obra do Boal, mesmo sobre questões de opressão, o que é opressão, o que Sim, não é, né? Então tem questões importantes que eu acho que a Barba deu uma contribuição importante, ainda que não seja reconhecido, né? Acho que tem essas questões aí também de disputas, de reconhecimento. E aí, na verdade, a gente fez vários projetos aqui também com direitos humanos de criança e adolescente, usando, enfim, a gente inventou muita coisa aqui, né? E por conta do trabalho no presídio, em 2002 eu fui trabalhar na Irlanda e trabalhei com os presos do IRA, fazendo teatro do ah, oprimido nas prisões lá, né? uhum. Foi muito legal o projeto. Quando eu voltei, as pessoas ficaram entrando em contato comigo e pediram para eu escrever um curso sobre arte, conflito e tal, né? Eu escrevi o curso, voltei em 2005 para dar esse curso, numa universidade na fronteira da Irlanda com a Irlanda do Norte. E aí acabei prestando um concurso e virei coordenador desse centro. Chamava Border Art Center, que era parte de um centro de integração das Irlandas, né? E trabalhei lá 4 anos. Aí também a gente levou o Boal foi para lá, a gente fez um evento grande. Eu tenho a gravação desse evento lá no Abbey Uau. Theatre, né? Que é o teatro que todas as revoluções, né? Passaram por esse teatro, né? Uhum. E o Boal fez uma coisa, em vez de dar uma palestra, ele contou uma história da vida dele, como é que ele começou a fazer teatro com a própria cabra, né? Sim, ele estava escrevendo livros já, né? O Hamlet, filho do padeiro. Ele já tinha Ele escrito, publica isso. já. Mas ele conta um pouco essa história e foi bem legal. Então, conheci lá o Boal e aí eu, na verdade, meu pai faleceu enquanto eu estava lá, enfim, eu fiquei meio desesperado, resolvi voltar para o Brasil, né? E eles tinham convidado meu irmão, a Bárbara estava saindo, eles tinham convidado meu irmão para ir para o Rio de Janeiro. Aí meu irmão falou: o CTO também estava numa dificuldade econômica lá, né? Financeira. E ele se ofereceu para o meu irmão dirigir. Meu irmão, super coordenador, organizador de projetos, de pensar processos, né? Ele também é coringa, mas o que ele gosta de fazer é coordenar grandes processos e tal, né? E o Boal convidou, ele não topou, mas falou: ó, tem meu irmão, tá voltando e tal, né? E aí o Boal me convidou, eu fui, tentei organizar um pouco. Minha ideia era organizar primeiro essa questão aí, né? O que que é ser coringa, né? O que que precisa para ser coringa, né? Que o Uhum. Boal tinha essa coisa, né? Ah, você é coringa hoje, amanhã não é, né? Uma coisa bem. E aí eu fiz uma facilitação com tarjeta, né? Tentando organizar essas coisas, né? Boal não gostou muito, né? Chegou lá no dia de manhã, não participou, ficou na sala dele, falou: vai burocratizar tudo, né? E não se aprende teatro assim. Eu falei: gente, aprende cirurgia cardíaca, né? O cara ensina o outro uma técnica nova de operação do outro lado do mundo, coisa super complexa. Teatro a gente também pode conseguir sistematizar, né? É. E aí também, tentando captar recurso, eu não era do Rio, né? Tinha acabado de voltar da Irlanda. Acabou que no meio eu recebia, também era pouco, né? Vivi um pouco lá da grana que eu tinha guardado do cargo que eu tinha na Irlanda. E aí metade do salário tinham bloqueado a conta do CTO, e aí metade do salário bloquearam esse salário. Aí não dava nem para eu viver lá. Enfim, Claro. eu resolvi voltar.
Mas foi uma grande experiência, assim, né? Foi 2008, 2009? Foi 2008, né? O Boal 2008. morreu em 2009, né? Foi de 2008 para 2009. É, a Bárbara saiu exatamente nesse período, foi para a Alemanha, Foi início de nessa 2009, acho que época ela foi aí, para a né? Alemanha. E aí eu voltei para São Paulo, continuei fazendo, né? Assim, acho que muito do meu trabalho é de criar processos, então a gente fez teatro do oprimido com guardas, com presos, com adolescentes, em muitas favelas. É, Lá na Irlanda, né, a gente montou um centro lá que metade era um curso com teatro do oprimido, enfim, trabalhei bastante com teatro do oprimido, né, assim, mas eu tenho muito interesse no processo grupal, né, então, Uhum, e também pensar processos de transformação. Hoje, eu voltei aqui para São Paulo, comecei a trabalhar mais com o direito da criança e do adolescente, né? Hoje eu presido um Instituto de Direito da Criança e do Adolescente, que é um instituto que foi fundado por juízes promotores ainda na época do Código de Menor, depois virou uma associação de juízes, depois entrou o Ministério Público e depois a Defensoria. Desde 2017 a gente está aberto para todo mundo. Mas a gente já fez com o Ministério Público, com a mudança de cena, um programa de teatro do oprimido, de protagonistas, de promotores juvenis de direitos humanos de criança e adolescente através do teatro, né? Criando discussões e com peças e tal, né? E também já fiz seminários discutindo Boal e Paulo Freire, Boal e Paulo Freire e Pichon Rivière, né? Que também uhum. Sim, sim. uma história parecida e uma metodologia parecida dos grupos operativos. Hoje a gente tem uma escola de psicanálise nas favelas, né? Em duas favelas aqui em São Paulo, um espaço de formação que chama Favela de Psicanálise, né? E no próximo sábado a gente vai ter uma introdução e a gente vai fazer algumas formações também. Primeiro o estudo do Boal, depois voltando para Paulo Freire, fazendo essa discussão do que é Onde o. é? Onde será? Bairro? O bairro é São Miguel Paulista, na favela do Pantanal. E a gente está em duas favelas. Está na Vila Prudente, que é a favela mais antiga de São Paulo, que também foi um lugar que Paulo Freire trabalhou. Tem uma foto grande dele lá no espaço. Que Luiz Erundina trabalhou, enfim, né? Um lugar histórico. E lá no Pantanal, em São Miguel, Zona Leste, né? Uhum. E hoje a gente tem esse processo com usuários de saúde mental e pessoas com deficiência, junto com o Sesc Pinheiros, que a gente já é o terceiro ano que a gente monta algumas peças com eles, debatendo temas que são importantes para eles. Né? Raul, uma pergunta, mas querendo abrir um pouco a conversa, né? Hoje, eu fui da primeira geração, lá em 1986, montamos o CTO, eu fui à Holanda, voltei e vi o tamanho, né, que o UOL e o TO já possuía. Eu lembro que a minha primeira oficina fora do Brasil, em 1986, tinham 50 pessoas do mundo inteiro. Índia, Canadá, Europa inteira, América do Sul. E eu volto ao Brasil e falo com as pessoas, a gente acaba reunindo, chama o BUAL e criamos o CTO. À época, eu não tinha a menor ideia que era necessário criar centros em todo o país. E aí o Boal também acho que não imaginava essa ideia. Existia, como ainda existe, o CTO Paris e o CTO Rio, e ele já se dividia bastante ali. Depois ele até sai do CTO Paris. Mas a pergunta ou a reflexão é: ah, São Paulo chegou a imaginar em criar um centro de teatro do oprimido em São Paulo, dando oficinas
livres formações para a população em geral, ou nunca passou essa ideia, junto com Yara, junto com a Kelly, próprio Armindo, as pessoas. Como é isso? Vocês nunca pensaram em um centro de formação? Então, a mudança de cena, né, era uma ideia de ser assim, né? Nasce com essa ideia, né? E a gente fez muita formação, muita formação. A gente usou o Teatro da Arena da PUC, em várias comunidades, no ABC mesmo, sindicatos metalúrgicos, Montanhão, várias comunidades, né? A gente fez muito trabalho. A gente sempre teve uma dificuldade de conseguir financiamento com o próprio CTO, Uhum. né? Sim. É, então, acho que era isso. Acho que também, né? Esse comentário que eu fiz, né, sobre que também me deixava um pouco, principalmente aqui no Brasil, né? Assim, desanimado às vezes dessa coisa. Quem faz teatro do oprimido, né? Uhum. E acho que isso foi um pouco ruim, assim, essa coisa dessa organizar quem é Coringa, quem não é, multiplicado Foi uma certa colocado no livro, né, hierarquia. Raul? O Hã? CTO publica no livro que somente o CTO do Rio poderia formar os Coringas, né? Mas o próprio Boal era assim, né, Lico? Eu Sim, acho que, sim, sim. tipo, essa coisa que eu fiz aí de. Tem Michel Altier e Pierre Henry, são dois filósofos franceses, criaram uma coisa da árvore do conhecimento, de você mapear, fazer cartografias do conhecimento. Então, eu propus a gente fazer isso lá, né? E ele ficou irritado e os Coringas gostaram, né? Mas é isso também, né? Sem grana, uma situação precária, né? Sim. Então, isso foi um pouco ruim, assim, né? Então, o Boal tinha essa coisa meio centralizadora, né? A Bárbara sempre Sim. falava, né? Ele também é um cara diretor de teatro da década de 50, né? Uhum. Então, essa coisa do grande diretor e tal, né? E também Então, do Partido Comunista LN, no centralismo democrático. Tem é, tudo isso. e um cara muito bacana, né? Assim, ao mesmo tempo. Então, Sim. é essa coisa. Então, e aí, acho também, né? O, 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 os Coringas também, às vezes, reproduziam isso, assim, né? Esse Uhum. projeto mesmo que a gente fez no Parque do Gato, né? No começo deu errado por uma série de coisas de estrutura de projeto, né? E eu tive uma ideia de criar a cena, porque era uma comunidade que não grupalizava por vários motivos, de violência, porque são catadores e tal. Então, eu entrevistava eles durante o dia, quais eram as opressões, e passava na TV durante a noite, no hall do prédio. Filmava e a gente passava. E aí começou a juntar a gente conseguiu montar um grupo aí, né? Que ótimo. E, e aí foi muito legal. A gente também estava muito. Então a gente fez muita formação, mas sempre nessa coisa meio. Ah, você não faz, quem é você para fazer, né? Enfim. Entendo bem, entendo bem. No Nordeste, as pessoas que eu converso e que fizeram o Teatro do Oprimido ponto a ponto, Bahia, Ceará, Alagoas, Pernambuco, falam mais ou menos a mesma coisa que Eu você conheci essa repetiu. galera, porque eu fui diretor nessa época, eu entrei bem nessa do teatro ponto a ponto, viajei, fui para Sergipe. Isso. Então é isso. E também, eu acho que tem questões estruturais, né, que é importante, essa noção mesmo de opressão, né? Opressão é uma categoria muito importante dentro do Paulo Freire, que, às vezes, mesmo no Boal, se vulgariza, cai numa questão Uhum. individualista, né? Ou não é, numa condição do sujeito, né? O Ball fala lá no livro, que é uma categoria dinâmica. Então, mesmo o operário que é explorado pelo chefe, quando ele
volta para casa, explora a mulher, bate na mulher, ele é opressor ali, mas muitas vezes, né, o Boal falou, toda mulher é oprimida, né, no, Aham. na última fase. Então, essas questões de como construir as peças, de como ouvir. Às vezes as pessoas já chegam com a peça dada, né? O que eu acho mais Uhum. legal do teatro do oprimido é que a partir dos jogos as pessoas entram em contato com o corpo e com opressões que estavam no corpo e que elas não se davam conta, né? Para mim é o mais legal, Uhum. é Sim, bacana, né? concordo. Faz meia dúzia Concordo. de jogos, faz as demonstrações de fórum ali e ali vem histórias, né? Ah, Sim. lembrei de tal coisa, fulano era assim, e aí você não já para contar uma história, né, a Sim. priori, né? O processo, né, o através, né? Então a gente não, mas a gente fez muita formação e a gente fez muita coisa interessante, inclusive com diálogo, né? Por exemplo, essa questão mesmo do processo, né? De criar um contrato grupal, né? De criar acordos. Então a gente criou coisas, a gente escreveu pouco. Acho que um pouco o desejo, até falei com meu irmão, de a gente poder publicar essas coisas da metodologia, Uhum. do que a Sim. gente Sim. fez, né? E também informar a gente. Acho que é essa coisa, né? Paulo Freire e Boal estão fora da moda, né? Tem uma questão aí que também a gente vem debatendo aqui, né? Do negro e da mulher, colocado numa perspectiva liberal individualista, que, né, eu falo sempre, né, que o Paulo Freire morreu várias vezes, né? Ele morreu quando ele morreu depois dentro do governo do PT, né? Sim. E é inconcebível que a gente não promoveu isso, né? Paulo Sim. Freire fez organizar movimentos sociais muito importantes, como o próprio MST, né? Sim. Então a gente que tem um dever aí, né, de a gente criar essas formações e repensar mesmo, né? Trazer novos aportes aí, ou velhos aportes. Sim, claro. Revisar, né? Revisar. Colocar a discussão. Né? É isso, assim, né? Você vê hoje, você vai em qualquer lugar, nas empresas tem um negro lá, né? Tem um negro no jornal, mas não quer dizer que o negro seja protagonista, que ele está representando Exatamente. os negros, né? Que ele está discutindo os processos de opressão. Então, E- é, eu acho que tanto o teatro do oprimido como a pedagogia do oprimido Uhum. precisam ser trazidas, né, à baila, né? Interessante você falar isto. Eu entrevistei também a Márcia Stravazaka, acho que é isso, eu sempre troco, que era do Lume, está na Unicamp, e o Adilson Lubeldino. Eles acabaram desenvolvendo dentro da Escola de Medicina da Unicamp. Foram convidados primeiro para discutir a questão do paciente simulado, da consulta simulada. É uma disciplina que os alunos, as alunas precisam aprender a conversar e fazer a consulta ouvindo, né? Humanizando ali um pouco a- o atendimento. E isso já lá se vão, se eu não me engano, 15 anos. Só que aí eles acabam implantando, começam a usar o teatro do oprimido, e hoje eles desenvolveram uma discussão mais ampla entre exatamente a questão racial hoje. Na medicina, com as cotas e com outras coisas, entram pessoas pretas, mas a escola é branca em si, e aí há muito conflito. E também a questão do médico, que é o cirurgião, com o anestesista, com a enfermeira e seus assistentes. Bem, resumindo, eu ainda não li o material, mas me convidaram para ir lá dar uma olhada como eles trabalham. Eles acabaram criando entre aspas, né, uma metodologia
que hoje eles usam no Canadá, na Holanda, na Inglaterra, em algumas universidades, eles saem da Unicamp e vão para as escolas de medicina discutir como é que a opressão, ou a cadeia de opressão, se dá dentro da medicina, principalmente quando o médico sai da universidade e tem encontro, né, com imigrantes, tem encontro com pessoas ah, de outra, entre aspas, outra classe social, e mesmo durante uma cirurgia, essa coisa do poder ali dentro. Só comentei porque eu não conheço o trabalho, não conheço o projeto, mas sei que eles organizaram, estruturaram, e parece que irão publicar agora 5 volumes. Será uma obra em 5 volumes e sai o primeiro em dezembro. Ah, que E legal. Depois, se você puder compartilhar. sim, Sabe que meu pai foi o segundo médico negro da Faculdade de Medicina da USP, né? aham. E, enfim, tem todas as E histórias dele aí? aí nesse lugar, né? Muitas Mas histórias, né? agora tem a questão das cotas, né? Eu Isso. faço ginástica lá no centro acadêmico, lá na Atlética, né? Aham, Moro perto da Faculdade de Medicina. E a gente já fez teatro lá com os alunos. sim. É importante, é muito importante. Eu, quando montei agora o espetáculo na Bahia, de Teatro Oprimido, Pregador, tinha uma psicóloga, que é a atual pró-reitora da assistência estudantil, ela é negra, Cássia Maciel. Ela até está fazendo, acho que na USP, o doutorado agora na psicologia. Bem, e aí a ideia dela foi levar o elenco para a Faculdade de Medicina, que fica no Pelourinho. É um prédio incrível. Conheço bem, conheço bem. Pois é, e aí fomos para a sala dos diretores, né, que tem aqueles quadros todos, aquela e foi bem interessante. Ela falou: eu escolhi aqui. O elenco todo era preto, né? Escolhi aqui porque no texto a gente fala disso. Se fosse contar no direito, medicina e engenharia, quantos negões você encontraria? E é bem interessante. Então, só estou ilustrando o seu comentário, né? E eu quero conhecer esse programa, esse projeto. Não sei se é bom, se é ruim, mas é fundamental publicar. Então, eu espero Claro, que você e o Osmar se organizem dentro do princípio pela memória, né, de todo esse processo e a gente aprender como é que vocês para. desenvolveram, né, essa metodologia de trabalho. Essa interface com o direito, né? Então, com os direitos humanos, com o direito da criança e do adolescente, né? Porque o teatro e o direito, né, tem uma proximidade, né, do tipo de linguagem, da própria ideia do teatro, né, mas o teatro do oprimido como luta por direitos, né, e a violação de direitos, então, uma coisa Uhum, bem interessante aí, e fundamentalmente a partir do teatro fórum, né. sim. Raul, por último, eu não quero tomar o seu tempo, se daqui a pouco tem que sair. Psicodrama. O BOL publica Arco-Íris do Desejo. Na primeira página diz que abriu o Congresso de Psicodrama com a Zerca Moreno. Eu estive agora aqui no Tatuapé, no Encontro Nacional de Psicodramatistas, convidado para falar da questão racial, né? Achei incrível, eles estão realmente discutindo isto. E você também é psicólogo, é psicodramatista, não? Não, eu sou psicanalista, Ah, psicanalista. Eu pensei que fosse também mas, psicodramatista. mas assim, né, você é psicólogo, assim, na época da Marta Suplicy, né, teve o psicodrama público da cidade, eu participei em vários, com a Marisa Grebe, fui no Fórum Social Mundial. Hoje, lá na favela de psicanálise, tem um psicodramatista que trabalha os aprimorandos, né, que é o Pedro Mascarenhas, que vai participar dessa minha oficina.
mas é um psicanalista renomado, um psicodramatista renomado. Aí ele é um dos organizadores do psicodrama público. A gente já fez coisas juntos com Teatro do Oprimido e psicodrama, né? Acho que são, Uhum. acho que tanto Boal como Moreno bebem lá no Stanislavski, né? E fazem percursos diferentes, né? Acho que o Moreno está preocupado em dinamizar, romper barreiras internas, né? Eu acho que é bem é um outro percurso, né? Então de o Boal se aproxima disso, né? No Arco-Íris do Desejo, né? Mas acho que tem questões lá que o psicodrama cuida de maneira melhor, né? Questões éticas, do cuidado com as pessoas. Já vi, né, inclusive com o Boal, dá muito errado, né? O Arco-Íris do Desejo, né? As pessoas ficarem super desorientadas. E eu acho que tem uma coisa do cuidado, de como você traz as questões, de como você ampara. Então, eu acho que o Moreno pensou muito melhor nisso, né? Por outro lado, o Moreno não vislumbra, né? O que o Boal faz a partir do Teatro Fórum, né? Dessa ideia do Uhum. espectador, né? Então, mas acho que são diálogos bem interessantes, né? Certo. Raul, eu agradeço muito. Espero encontrar com você, com o seu grupo lá no dia 11, Sim, estaremos lá. né? Peça a E escola da gente. isso. E eu espero que a gente consiga, após a mostra, não é o objetivo da mostra, mas que a mostra possa auxiliar, né, a que aqui em São Paulo haja mais diálogo, que a gente consiga retomar coisas que eu sei que foram feitas, muitas, né? E que parece que no momento não acontecem tantos, como encontros que havia. Eu cheguei a participar de um ou dois. Eu lembro de um que eu fui, ah, Teatro Sem Fronteiras. Eu lembro que eu participei, vim do Rio, participei desse. Eu lembro que eu participei de um na Unesp. O Armindo estava lá, assisti algumas coisas ali. E também, se eu não me engano, ou Santo André ou São Bernardo. Houve lá Santo uma. André. Santo André. Eu lembro que eu passei muito rápido, mas passei. E havia esse tipo de encontros ou de conversas. Espero mesmo, espero que a gente consiga trocar mais, né? Vou te conhecer lá pessoalmente e muito feliz. Quero te agradecer por esse papo, viu? Obrigado aí pelo papo, prazer em te conhecer. Já tinha ouvido falar de ti quando eu fui lá para o CTO, né? Que aí Bárbara, Gel contaram um pouquinho do momento de fundação, né? Sim, sim. Do Boal, quando perde a eleição, fala que vai embora, aí vocês falam, não, vamos montar o Isso. CTO. É. Então, mas é isso, assim, acho que tem muita coisa legal para fazer e acho que é um momento muito importante, né? Justamente, eu acho, por conta do digital, né? Que cria um outro tipo de sintonia entre as pessoas, né? E as pessoas deixam de se conectar e rompe laços de solidariedade. E eu acho que o teatro, sobretudo, pode, né? Nossas oficinas, os processos, Uhum, uhum. é uma maneira de enfrentar isso, que é uma outra forma de opressão, né? Que é tirar a própria possibilidade da gente se conectar, né? E eu acho que, enfim, talvez se o Dual tivesse vivo, ele já tinha lançado um teatro, enfim, Teatro da conexão, teatro do, do encontro. contra a rede social, né? Assim, que É, é isso, um pouco, o teatro do oprimido devolve os meios de produção do teatro, agora devolver os meios de produção da conexão entre as pessoas, né? exatamente, exatamente. Legal, Certeza. obrigado. E
Até dia 11. Até dia 11. Um abraço. Abraço.